Olá, bem-vindo ao Prime Station. A vida de uma substituta de intimidade fica cada vez mais complicada quando ela desenvolve sentimentos por seu cliente introvertido. Em um quarto de hotel, Rona, uma substituta de intimidade, explica a uma cliente que, embora pague para ela passar um tempo com ele, ela garante que tudo o que diz e sente quando estão juntos é genuíno. Enquanto isso, Johnny caminha pelas ruas de Nova York, antes de parar em uma esquina para se divertir na beira da estrada. Mais tarde, a mulher passa para ver seu cliente, Christopher, e o ajuda a preparar a cama. Ele conta que sua avó continua incomodando por causa do desemprego, mas diz que tem 2 entrevistas na próxima semana. Então, Rona sorri e diz que está orgulhosa dele. No escritório, a mulher dá ao seu chefe, Dr. Alan Cassidy, uma atualização sobre Christopher, e ela diz que ele está gradualmente se abrindo. Ela acha que ele pode estar pronto para dormir com ela e que não prevê nenhum problema de limites com o homem. O médico entrega a ela a ficha de Johnny e explica que seu paciente há 2 anos tem problemas de intimidade. O homem pergunta se Rona quer conhecê-lo e ela diz que sim. Ele garante que aceitar um novo cliente não atrapalhará o mestrado da mulher, e ela garante que está tudo bem. Naquela noite, Rona começa a lavar sua máquina de lavar antes de ir ao banheiro para injetar uma injeção de hormônio em seu quadril. No dia seguinte, ela chega cedo ao quarto do hotel para conhecer Johnny pela primeira vez. Minutos depois a porta se abre e o homem entra. Após uma saudação estranha, ela diz que ambos terão que assinar um acordo de confidencialidade antes de fazerem qualquer coisa. Então, Rona pede a Johnny que faça um teste rápido como precaução adicional, já que provavelmente eles se envolverão em atos íntimos durante sua relação de trabalho. A mulher pergunta se ele trouxe cheque como forma de pagamento, mas ele lhe entrega um envelope com dinheiro, que ela aceita. Quando Johnny se serve de uma bebida alcoólica, Rona ressalta que não é aconselhável beber durante a sessão, mas que ela falará sobre o assunto mais tarde com o Dr. Cassidy. Para iniciar oficialmente a sessão, a mulher pede ao cliente que fale sobre seu trabalho como enfermeiro anestesista e como ele lida com o estresse, principalmente considerando que cuida da irmã deficiente em tempo integral. Ele fica um pouco ofendido por ela ter lido seu arquivo, mas Rona diz calmamente que é bom conversar com outra pessoa sobre seus sentimentos. Naquela noite, ela ignora um telefonema de seu irmão Andrew e continua estudando. No dia seguinte, Rona visita um apartamento para o qual ela potencialmente se mudará. Em seguida, ela se encontra com seu cliente CT, que diz que gostaria de realizar um ato íntimo com ela. Ela aceita, mas apenas se o homem concordar em tirar a camisa. Porém, ele diz que não consegue, mesmo depois que a mulher beija seus lábios, mas promete que fará na próxima vez. Naquela noite, o banho de Rona é interrompido porque sua vizinha de baixo, Claire, bate em sua porta. Aparentemente, um cano com vazamento atrás da parede do banheiro dela está pingando no apartamento de baixo. Então, o homem da manutenção rompe a parede para chegar ao cano, mas diz que não conseguirá consertá-lo por tempo indeterminado. Antes de o homem sair, ele diz a Rona para cobrir o buraco na parede com um saco plástico e fita adesiva se ela precisar usar o chuveiro. Exasperada, a mulher limpa os detritos da banheira e fecha temporariamente a abertura com um saco plástico e fita adesiva. Durante a próxima sessão com Johnny, Rona nota sua relutância em se envolver com ela e diz que eles podem se encarar por 90 minutos, se ele quiser. Eventualmente, o homem cede e concorda em fazer o exercício sugerido. Então, eles se sentam em cadeiras um de frente para o outro e a mulher explica que vão explorar as mãos e os braços. Enquanto ela toca suavemente o braço dele, ele tem dificuldade em olhar para o rosto dela. Quando chega a vez dele de explorar o braço dela, ele inicialmente fica apreensivo, mas Rona diz que está tudo bem. Depois que ele acaricia seu membro, ela oferece seu cabelo para ele tocar. Em seu apartamento, Rona atende uma videochamada de Andrew, que pergunta por que ela nunca ligou de volta para ele. Ela mente e diz que sim, mas ele não acredita nela. Eventualmente, ele informa a sua irmã que a mãe deles está desaparecida. Ele diz que ela fez uma mala e tomou os remédios. Quando a mulher dá a entender que Andrew não estava prestando atenção suficiente ao cuidar da mãe, ele a lembra que tem um filho do qual também precisa cuidar. Então, Rona pergunta se ele precisa de dinheiro, mas ele recusa ajuda. Enquanto isso, Johnny se encontra com o Dr. Cassidy para dizer que ele não gosta de Rona. O médico diz que o objetivo de suas sessões com a mulher é ajudá-lo a superar seus problemas de intimidade, para que, quando conhecer uma mulher no mundo real, esteja preparado. Dr. Cassidy pede que ele reconsidere os encontros com Rona e implora que ele encontre algo sobre a mulher que ele gosta, e Johnny diz que a mulher tem cabelos macios. Naquela noite, Rona convida Claire para jantar em seu apartamento e ela descobre que o banheiro da mulher ainda está vazando e o proprietário não retorna às suas ligações. Claire vê sua lavadora, então Rona explica que o inquilino anterior a vendeu para ela por $22, então ela simplesmente ficou com ela. Quando a vizinha pergunta o que ela faz da vida, a mulher diz que está fazendo mestrado. Claire recebe uma mensagem de texto sobre a inauguração de uma galeria de uma amiga e pergunta a Rona se ela gostaria de ir com ela. A mulher recusa e diz que tem uma reunião de trabalho amanhã cedo. Mais tarde naquela noite, ela injeta hormônios no quadril. Enquanto está sentada na cama, ela vasculha uma caixa em busca de fotos de sua mãe para Andrew usar no pôster de pessoa desaparecida. De repente, seu telefone vibra, mas quando ela atende a ligação, a pessoa do outro lado não fala e desliga a ligação. Durante a próxima sessão com Johnny, Rona pede que ele olhe nos olhos dela por 20 segundos enquanto respira fundo.
Ao interromper o contato visual, ele pede desculpas e diz que teve um dia difícil no trabalho porque uma paciente que o lembrava de sua irmã morreu sob seus cuidados. Rona garante que não foi culpa dele, mas ela pergunta se ele alguma vez sentiu que ter total responsabilidade por cuidar de sua irmã às vezes o sobrecarrega. Johnny diz que não se importa porque ama seu irmão. Ele pergunta se ela faria algo tão altruísta por seu familiar, mas a mulher não responde à pergunta. Então, o homem pergunta o que a fez escolher seu ramo de trabalho, e ela diz que ele não pode fazer essas perguntas pessoais. No entanto, Johnny explica que não tem problemas em dormir com mulheres que não conhece, o que implica que seus problemas de intimidade surgem quando ele tenta construir um relacionamento com uma mulher. Quando ela pergunta se ele se sente inseguro perto dela, ele admite que quer estrangulá-la. Rona garante ao homem que ele deve confiar que, sempre que estiverem juntos, ela estará totalmente presente no movimento e que sua vida pessoal não deveria importar. Após um longo silêncio dos dois se olhando nos olhos, ela pergunta se ele gosta de olhar para ela e ele afirma. De repente, o telefone dela toca, então Johnny pede licença e vai embora. Mais tarde, no escritório do Dr. Cassidy, Rona pergunta a seu chefe se ele deu seu número a alguém recentemente porque ela tem recebido ligações anônimas, mas o homem diz que não. Em seguida, ela conta seu problema em romper as barreiras de Johnny, afirmando que o cliente sempre rejeita suas tentativas de resolver os problemas. Então, a doutora Cassidy pergunta se ela quer parar de ver o homem, mas ela insiste que gostaria de continuar, confiante de que pode entendê-lo. No centro de fertilidade, Rona passa por uma técnica de recuperação de óvulos, onde os médicos colhem seus óvulos viáveis. Após o procedimento, o médico informa que foram recuperados 22 óvulos e estima que 20 estarão maduros o suficiente para serem preservados. O médico acha que já colheram o suficiente e aconselha a não passar por outro ciclo. Mais tarde, Rona se encontra com sua mentora Irene, que também era uma substituta de intimidade, mas desde então assumiu a função de professora. A mulher pergunta ao mentor se ela pode assinar seu pedido de um novo apartamento. A mulher mais velha diz que conseguir um novo apartamento é um grande compromisso e que primeiro ela precisará de tempo para considerar o pedido. Dias depois, Rona liga para o Dr. Cassidy para perguntar se Johnny decidiu cancelar a sessão. Momentos depois, o homem entra no quarto do hotel e diz que seu turno acabou de terminar e seu telefone morreu. Ele diz que não está com vontade de falar com ela agora, então ela pega um alto-falante e coloca uma música animada. Então, a mulher começa a dançar pela sala e o homem divertido eventualmente se junta a ela. No dia seguinte, Rona e Christopher finalmente fazem amor. Após a escritura, ele mostra a ela sua ideia de negócio de abrir um site com obituários online. Antes de ela sair do apartamento, os dois se abraçam na porta. Ao caminhar pela rua, a mulher sente uma dor aguda na lateral do corpo, então se inclina na parede para se recompor. No prédio, o superintendente informa a Rona que, por ela não ter chegado em casa antes, os encanadores não puderam entrar no apartamento para consertar o cano. Durante a próxima sessão com Johnny, os dois tiram a roupa e sentam-se um ao lado do outro como próximo passo em sua jornada de intimidade. Ela diz que ele tem um corpo bonito, mas ele zomba e pensa que ela está apenas sendo legal. Então, ela toca suas costas suavemente para não sobrecarregá-lo. De repente, o homem salta da cama, assustando a mulher. Ela explica que deve ser memória muscular, então ele se senta para que ela possa continuar. No dia seguinte, C.T. diz que não gosta de tirar a camisa porque tem um problema de pele que sempre o deixou constrangido. Mais tarde, ela faz amor com Christopher e lembra ao homem que ele sempre pode falar com o Dr. Cassidy se precisar. No dia seguinte, Rona e Johnny deitaram-se um ao lado do outro na cama, trabalhando lentamente através de seus limites físicos. Ela diz que ele parece mais aberto hoje, e ele acha que pode ser porque está tentando encontrá-la no meio do caminho. Momentos depois, Johnny assume um papel ativo e toca o corpo da mulher. Ele localiza os locais da injeção em seu quadril, então ela explica que tomou injeções de hormônio para poder colher seus óvulos e congelá-los. Ele pergunta por que ela escolheu fazer isso, e ela diz que é porque um dia pode querer ter um filho. No dia seguinte, Rona vai impulsivamente ao local de trabalho de Johnny para espioná-lo. Ao ver o homem flertando com uma colega de trabalho, ela sente ciúmes. Mais tarde, Andrew liga para sua irmã para contar sobre seu sonho de que sua mãe foi atacada e deixada para morrer em uma vala. Rona diz para ele não pensar demais, pois foi apenas um sonho, mas o irmão teme não saber como lidar com a situação se isso acontecer. Ela promete ajudá-lo, mas Andrew não acredita que ela tirará uma folga de sua agenda lotada para voltar para casa. Durante a próxima sessão, Johnny chega ao quarto do hotel antes de Rona pela primeira vez. Ele pergunta se ela entrou na área médica porque é gratificante, e ela diz que sim. Ela acrescenta que gosta de ver as mudanças nas pessoas. A declaração provoca o homem que diz que é presunçoso da parte dela pensar que o descobriu. Quando o homem se aproxima dela, Rona pede desculpas e vai ao banheiro. Enquanto isso, Johnny vasculha sua bolsa e usa seu telefone. A mulher o pega e diz que o que ele fez foi uma quebra de confiança e se ele algum dia tivesse um relacionamento com uma mulher, ele nunca deveria fazer tal coisa. Depois que ele se desculpa, ela pergunta se ele já dormiu com seus colegas de trabalho, e Johnny diz que não, porque isso pode afetar a dinâmica do local de trabalho. Mais tarde, para a próxima etapa do processo, Rona dá prazer a ele com as mãos no chuveiro. Naquela noite, ela atualiza o Dr. Cassidy sobre o progresso de Johnny.
No dia seguinte, Rona pergunta a Irene como ela costumava lidar com uma situação se começasse a desenvolver sentimentos por um cliente, e a mulher mais velha diz que isso faz parte do trabalho. A mulher diz que melhorou em ter sentimentos e seguir em frente, e Irene elogia seu crescimento. No entanto, o mentor diz que os clientes difíceis são aqueles que estão demasiado prejudicados para mudar. Ela se lembra de um homem que nunca respondeu bem à sua abordagem gentil e a atacou, levando-a a abandonar o relacionamento. Em seu apartamento, Rona recebe uma intimação para uma ação judicial. Então, ela se encontra com seu advogado, que informa que Claire entrou em seu apartamento por causa do vazamento no cano, e ela decidiu processar o proprietário. Porém, como o vizinho contou ao proprietário sobre a lavadora de Rona, o que é uma violação contratual, ele está processando Rona. Naquela noite, ela toca a campainha de Claire, mas o vizinho não atende. Durante a próxima sessão, Johnny pergunta como ela tem certeza de que ele pode fazer o que fez com Rona com outra pessoa. Ela diz que os sentimentos e emoções aprendidos geralmente são transferidos para a próxima pessoa. Eventualmente, ele diz que gosta dela e ela expressa os mesmos sentimentos. Então, o casal finalmente faz amor pela primeira vez. Naquela noite, enquanto Rona dorme, Johnny a observa pela janela. No banheiro, o homem grita furioso com seu reflexo no espelho. A mulher acorda ao ouvir o barulho e vai verificar. Ao abrir a porta, ela vê o homem chorando agachado no canto. Rona pede ao homem que conte o que está acontecendo, mas quando ela tenta tocá-lo, ele diz para ela deixá-lo em paz. De repente, Johnny exige saber se alguma coisa que ela disse a ele é verdade, e ela insiste que não foi nada além de genuíno. Ele a prende na parede e a beija, mas ela grita de dor quando ele morde o lábio. Convencido de que ela fingiu intimidade o tempo todo, o homem começa a insultar e repreender a mulher. Quando ela tenta fugir, ele a arrasta para o chão, derrama bebida nela e tenta atear fogo nela com um fósforo. Felizmente, ela consegue pegar os lençóis da cama para apagar as chamas. Machucado e espancado, Rona vai à delegacia para relatar o incidente. Os policiais sugerem que ela preste queixa contra o agressor, mas ela só quer saber como mantê-lo afastado, pois ainda não decidiu se vai prestar queixa. Antes de terminar a papelada, ela pede licença para ir ao banheiro, mas volta para casa, para o apartamento. Rona bate na porta de Claire porque ela quer ficar com outra pessoa depois da terrível provação, mas a vizinha não atende. Segundos depois, ela recebe uma ligação de Robert, um antigo cliente que diz ter encontrado o número dela online. Ela pergunta se ele está ligando para uma emergência, mas o homem diz que sente falta dela, então ela encerra a ligação. No dia seguinte, a mulher liga para o advogado para informá-lo que decidiu resolver as acusações e que sairá imediatamente do apartamento. No pronto-socorro, uma enfermeira cuida dos ferimentos faciais de Rona. Mais tarde, ela deixa seus pertences na casa de Irene por enquanto volta para casa por alguns dias. Então, a mulher troca seu cartão SIM por um novo. Dias depois, enquanto caminhava pela rua, ela vê Johnny ajudando a irmã na cadeira de rodas, e o homem desvia o olhar envergonhado. Enquanto dirigia para sua cidade natal, Andrew diz à irmã que a maquiagem a faz parecer mais velha. Rona ri e pede desculpas ao irmão por demorar muito antes de voltar para casa para vê-lo. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.